Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, pecadores em geral, congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, a igreja verdadeira, o único caminho, uma só fé, um só batismo, um só aprisco, um só rebanho, congregação, um só pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa promessa foi feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. A congregação é da promessa, é a filha da promessa. Tem muito tranqueiro agora, porque agora essa geração vai passar e daí, mas é da congregação que vai sair os eleitos. Olha, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Aqui é o canal que mana leite e mel. Bolos e coscorões asmos temos aqui, amassados com azeite, feito com a pura flor de farinha. Hoje aqui, para quem veio, para quem é inscrito, um salve para os inscritos que vêm aqui. Hoje aqui no canal, quem está bem intencionado, vem no canal do Cavaleiro CCB, bem intencionado para a salvação, hoje aqui eu vou preparar para você, hoje eu vou te dar aqui um pão de cevada recheado com mel, um peixe assado na brasa, um peixe assado, gostoso, delicioso na brasa, um vinho, para você abrir o apetite. O peixe assado vem acompanhante com legumes, um punhado de legumes, um odre de vinho, um cântaro de água, sabe? Sobremesa eu vou te dar um doce de figos, da figueira do Cavaleiro CCB. Mantimentos do céu, suprimentos celestiais. Aqui, ó, tem um babado aqui. Você sabe como é que o ministério mata almas? Você sabe como é que ele mata almas? Vou lhe ensinar aqui. Isso aqui é de praxe. Tem um áudio aqui, o áudio não tá bom. Mas eu peguei, nem para mim aqui, que ouvi, reli, tal, não tá bom. Eu peguei algumas palavras, que na legenda saiu algumas palavras. Mas a intenção do áudio que não tá bom, mas aí eu vou dizer como é que funciona o sistema de matar almas do ministério. Como funciona? Como é que eles fazem? A astúcia que eles usam. Sabe? E aqui eu vou rodar o áudio e você vai ver como é que funciona. O áudio não tá bom, como já disse. Aconteceu um babado ontem, lá na Água Rasa, que o ministério, ele jogou, o CCBista, humilhou o irmão, jogou na arena. Sabe o que é arena? Lembra do Coliseu Romano? Você não lembra que nasceu santa ignorância, você não sabe como funcionava o Coliseu Romano. Então no Coliseu Romano de antigamente, você entrou no Coliseu, você está lascado, meu filho. Você está condenado. Você vai servir de espetáculo e você está condenado à morte. Não interessa o que você faça. Tá? Então o Codorna, o ancião lá, ancião pica-boi carrapateiro, humilhou o irmão só porque o irmão fez uma oração de 9 minutos. Não interessa o que o irmão fez. E aqui eu vou dizer, usando a espada de Deus, que é a Bíblia, e eu vou pegar a espada de Deus e vou cortar a língua e vou cortar a cabeça do dragão. O ancião pica-boi do Água Rasa, e sabe quem estava? Ele atendeu, o Codorna atendeu, mas quem estava sentado lá era o presidenciável Embramador Bueno, que pregou a palavra. E esse cara humilhou o CCBista, humilhou o irmão. Eu vou lhe explicar como é que funciona essa coisa. Aqui, ó, não sei, eu vou botar o áudio aqui, mas eu vou adiantar legal, porque eu vou pegar só as palavras que na legenda que apareceu, mas o fim, eu quero traduzir o sistema de matança, sabe? Escute. Deus do céu, Pai do céu de verdade, amor e verdade, misericórdia, a voz do céu. Não, a oração do CCBista, ela foi destrambelhada, porque ela nem pediu palavra, nem apresentou as necessidades que o ministério, sabe? Mas aí não justifica o que eles fizeram.
Porque o sistema que o ministério usa quando ele detesta alguém da igreja é o que interessa aqui. E isso foi usado muito nessas décadas, neste século. Então aqui o cara começou, Deus do céu, aquela lambição toda. Esta noite, estamos bem aqui, seu santuário, o amante de Cristo, a nossa vida, a nossa alma, nosso corpo, nossa matéria, pertence a Ti. Piedade e misericórdia, Pai, neste caminho, para nos impedir. Jesus, ajuda nós a viver aqui. Não deu para escutar direito. Nem a legenda pegou. Somos imperfeitos, mas queremos a vida eterna. Um dia, abraça a Ti, buscamos o ministério. Sabe quanto tempo foi essa oração? 9 minutos. Aqui, imagina um presidenciável estar num culto e o ancião pica-boi, é o ancião da congregação ali, mas o presidenciável é o chefão dele. E ele quer fazer o nome em cima. Sabe aquelas empresas que o encarregado ele quer subir de patamar para ser chefe? E aí ele desce o cacete e oprime e humilha aquele que está abaixo dele. Ele quer fazer o nome dele e aí usa o subordinado dele para tripudiar. Então aqui, esse codorna é lambibota dos presidenciáveis. Então aqui, você vai ver o que ele disse. O que interessa é o que ele disse. Aqui eu vou dar uma passadinha aqui depois, mas eu já vou passar para frente. Nossa alma, nosso espírito, nosso corpo Te pertence. Ajuda nós a viver cada dia. Ajuda nós a nós Te amamos. Oração toda destrabalhada. Aqui nem a legenda pegou, nem a legenda pegou aqui. Somos ricos porque estamos na tua doutrina. Sua doutrina, Senhor, santidade, sabedoria, amor, paciência, qualidade, porque a tua alegria eterna. É aquela oração de quem fica bajulando o Senhor, fica falando ali, sem entendimento, sabe? Sem entendimento. Uma pessoa não tem má fé para fazer essa oração. Vai ver que ele é novo na graça. Ou pode vir de outra denominação, sabe? Aqui eu não sei quem é o CCBista que orou, mas aqui vai ver que ele é novo na graça, sem entendimento. É aquele irmão que é novo, menos de 5 anos ainda. Ele não tem entendimento, ninguém conversa com ele. E aí ele vai, ora lá e vai orando do jeito dele lá. Sabe? Muito desses casos, sabe? Tem muitas igrejas que tem esses irmãos que pedem o mesmo hino, que vai testemunhar, fica com aquela testemunhança lá meia sem noção. Mas muitos dali é sem má intenção, é sem, sabe? É ingenuidade dele, sem entendimento. Tem muitos irmãos que pedem o mesmo hino todo culto. Muitos deles oram bastante. Quando não ora na oração da petição, ora na oração do encerramento. Tem muita igreja assim. Escute. Deus seja justificado, o seu nome. Bom, então essa oração foi assim. Irritou o ministério,
ali, o embramador estava ali, o presidenciável. Aí os outros anciãos, lambibota, cooperador de jovem, encarregado regional, o presidencial estava ali, nesse dia todo mundo estava. Isso foi domingo ontem. Aí o Codorna se sentiu achando, aí fez isso aqui com o irmão. Vou direto aqui o assunto. Olha, foi 9 minutos a oração. Tá? 9 minutos. Quer ver? Vou pegar aqui o resto aqui no final. Ele não ofendeu o ministério, só aquela oraçãozinha, estamos na casa, pro céu, é maravilhoso, bababá, bababá. Não pediu, não apresentou as necessidades, não pediu a tal palavra, foi 9 minutos enchendo linguiça, e aí o Codorna veio e atacou ele, quer ver? Vou direto aqui. Aí, escute. Aí, depois que o CCB se encerrou a oração nos 9 minutos, o Codorna fez a oração. Escute. Deus de paz, de verdade. Escute. Clamamos que neste momento a tua igreja seja cobrida com o sangue do Conselho. Sim, meu Pai. Ele disse para clamar na igreja, para a igreja clamar o sangue do Cordeiro. Você sabe o que significa isso quando alguém fala clamar o sangue do Senhor? Você sabe o que isso significa? Vou voltar aqui. Aí. Falamos que neste momento a tua igreja seja cobrida com o sangue do Conselho. O cara é ancião. É assim como o presidenciável. É velho de ancião. Quando ele fala assim, o irmão orou. Passou 9 minutos orando. Quando ele fala para pedir, para chamar a igreja para clamar o sangue do Cordeiro, está dizendo isso aqui, que você vai ouvir aqui. Está clamando o sangue do Cordeiro, está dizendo, clamando aquilo que não provém de ti, e aqui ele está dizendo o quê? Que a oração daquele irmão que orou 9 minutos não foi de Deus. Foi da carne. Você sabe o que isso significa na congregação? É morte na certa, meu filho. É como se o Codorna aqui, ele botou um atestado de leproso no irmão, na pessoa que orou. Aquele irmão que orou será como um leproso na congregação. Ele será desprezado na congregação. Ninguém vai visitar ele. Se ele chegar, se tiver no corredor da igreja, 3 irmãos conversando, e ele chegar e encostar para ouvir a conversa, aqueles 3 irmãos começam um a saudar o outro e vaza, e deixa ele ali sozinho. Ele está leproso. Ele está morto. Porque a igreja aqui entende que o ministério disse para a igreja que aquela oração não provém. Clamou o sangue do Senhor, é porque aquele irmão que orou 9 minutos, ele tem um espírito contrário. Aqui uma sentença de morte. Escute. A tua igreja seja cobrida com o sangue do Conselho. Sim, meu Pai. E que tudo aquilo que não provém de ti venha a ser repreendido em nome do Senhor. Com a presidência deste povo, os hinos que vamos cantar, os pedidos que foram clamados, foram... Agora, daqui a pouco, quando ele terminar de orar, você vai ver o que ele falou para o CC Besta que orou 8 minutos, 9 minutos. Você vai ouvir. E aqui é o último prego na tampa do caixão. Porque ele disse para a igreja que aquele irmão lá já era. Não disse assim, que nem eu estou dizendo, mas disse em outras palavras. Disse astutamente.
Escute. Mencionados, colocamos todos na palma da tua santa e gloriosa mão. Acima do todo, levanta-os a tua palavra, no nome do teu Filho te pedimos e agradecemos que é bendito para sempre. Aí, na congregação, a oração você tem que apresentar aquelas necessidades, tribulação, casa, família, viagem, e pedir a palavra. Na congregação é isso. Aí o irmão orou 9 minutos, ficou ali enchendo linguiça e não pediu essas duas coisas. Aí, chegou o cara e falou isso aí. Agora você vai ouvir a sentença de morte aqui. Escute, 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 escute. O irmão que orou após o culto venha procurar o ministério, por favor. O irmão que orou após o culto venha procurar o ministério, por favor. Aqui fechou o caixão daquele irmão. Sim, porque ele disse para a igreja que aquele irmão lá vai ser chamado a atenção. Ele disse para a igreja inteira sabe, e aqueles que não foram lá no Água Rasa sabem, que vai ser, aquele irmão que orou 9 minutos vai ser o assunto dos cafés da manhã, dos almoços, dos jantares, lá na Salão da Obra da Piedade, lá no espaço infantil, quando tiver 2, 3, 4 indo no carro para o ensaio, lá na sala, nas jantas lá dos CCBistas com suas famílias, do encarregado de orquestra, dos músicos, lá na administração. Mas você viu o que aconteceu lá no Água Rasa? O irmão ontem, ele ficou 8 horas, ele ficou 8 minutos, 9 minutos, orando, não pediu a palavra. Aí o irmão lá, o ancião, chamou a atenção dele, e aí no culto falou para ele ir lá conversar com o ministério. Aqui, aquele irmão vai ser humilhado, vai levar uma sonora comida de rabo. É isso que vai acontecer. E para toda a irmandade da Água Rasa que ouvir isso aqui, vai saber, vai conhecer aquele irmão e vai... Se ele vier assim, na calçada, e um CCBista, vai pular de calçada, vai para ir para o outro, ver ele de longe. Ninguém vai na casa dele, porque o ministério disse que ele tem espírito contrário, que aquela oração não provém de Deus. Se não provém de Deus, foi o ancião que sentenciou. Astutamente ele fez isso. Meu amigo, isso aqui acontece na congregação, mas desde 1900 e bolinhas. Há séculos isso. Porque o ministério é assim. O ministério não mata almas assim, chegando na lata. Não, ele faz essas coisas aqui. Só passa a senha. Cobre nós com teu sangue. Sabe assim, CCB? Você é assim que nem um cavaleiro CCB. Você chega no corredor da igreja e vai passando. Quando você vai chegando perto, um CCBista fala: ih, Senhor, tem misericórdia. Já era. Quando você chega e um irmão fala: Senhor, tem misericórdia, é porque você é o inimigo. Tem um espírito contrário. Toda vez que esse irmão aqui que orou 9 minutos, encontrar com o CCBista vai dizer: Senhor, cobre nós com teu sangue. Você já era. Você é persona não grata. Para a igreja, para a congregação, esse irmão aqui que orou 9 minutos é persona não grata. Igual um certo presidente aí, lá no Israel, é persona não grata. Tá morto, meu filho. E aqui ninguém vai te visitar. Se você estiver enfermo, ninguém vai. Bom, já, o CCBista já não vai mesmo. E agora muito menos. Mas aqui é mais grave, porque aqui se você ir para uma calçada e encontrar com o irmão, ele vai atravessar, ele vai fingir que não te viu e vai mudar de calçada. Se você estiver num lugar, tiver 2, e você chegar, se tiver 2 CCBs e você chegar, o nego já vai se saudando, se despedindo e ir embora, procurando uma desculpa, e acabou a conversa. Aqui você é caixão, aqui você é um leproso, sabe? Quer ver? Deus seja louvado.
Escute. O irmão que orou após o culto vem procurar o ministério, por favor. Aqui, o ministério sabe que aquele irmão vai ser sentado. Se ele se tocar, ele não vai orar mais. Se ele for assim, sem entendimento, assim, a pessoa normal, ele vai se irritar e não vai fazer mais nada na igreja. Aí a irmandade vai perceber que ele perdeu a liberdade. Se ele ficar bravo, chutar o pau da barraca e fazer oração, vai ser pior para ele. Aqui não tem jeito para ele. Aqui, se ele passar um mês sem orar, a irmandade vai dizer, olha, tirar a liberdade do irmão. O irmão não pode tocar. O irmão não pode orar mais. E aí a irmandade vai achar ruim? Não, a irmandade vai dizer, que bom. A irmandade vai gostar. Porque não apresentou as necessidades deles e não pediu a palavra. A irmandade vai gostar. Você acha que a irmandade vai se doer por esse irmão? Já devia ser se doído por esse irmão? Por esse ser besta? Nisso aqui. Por que o ancião faz isso? Porque ele sabe que a irmandade faz o que ele manda. Aqui sentenciou, jogou a reputação do ser besta na arena. E o que diz a palavra? Aqui, ó. Isso que diz a palavra é um pecado de um irmão contra outro irmão. Aqui esse cara, ele botou o irmão na guilhotina, na arena, publicamente. Publicamente, sem julgamento, sem nada. Só porque ele fez uma simples, mísera oração de 9 minutos. E aqui o ministério não concordou e já jogou ele na arena, para degola, sem julgamento, sem nada. E o que diz a palavra? A palavra diz o seguinte, olha, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Ou seja, o irmão fez alguma coisa contra você, foi pecado? Que aqui a Bíblia fala de pecado. Não fala de erros e faltas. Mas se o irmão fez alguma coisa contra você, vai, conversa com ele e fala, irmão, por que você fez aquilo? Tá. Aí você repreende ele. Ele vai e reconhece o pecado que ele fez. Tá bom, irmão, pequei mesmo, errei mesmo, tal. Pronto, acabou o papo. Acabou o papo. Acabou a causa aqui. O irmão peca contra você. Você vai lá nele e fala, irmão, não é para você ter feito aquilo, você me prejudicou, você me fez mal, tal. Faz isso mais não. Aí você aconselha ele, repreende ele, o irmão aceitou. É verdade, irmão. Tá certo, você tem toda a razão, não devia ter feito aquilo. Aquilo foi sacanagem. Você, irmão, me perdoa? Aí, irmão, perdoa, irmão. Acabou aqui a causa. Essa causa não precisa ser exposta. Nem aquele irmão que foi ofendido e nem o irmão que ofendeu, que pecou. Acabou aqui. Ninguém precisa falar nada. Essa é a lei que manda. Esse foi o que o Senhor Jesus falou. Porque aí, se aquele irmão que se sentiu ofendido ou foi ofendido, uma vez feito esse acerto com o irmão que ofendeu, se ele publicar, aí aquilo lá que ele acertou, ele não foi reconhecido. Aí ele estaria pecando. Porque não era para ser publicado. Já que o negócio foi acertado ali, que o irmão reconheceu o pecado e tudo, acabou ali. Nenhum e nem outro pode expor a questão. Porque já foi ali. E repreende o título. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Ou seja, ganhou seu irmão, acabou ali a questão. Mas se não te ouvir, ou seja, se ele não aceitou a sua repreensão, aí você faz o seguinte, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um outro irmão, ou dois, aí vai ser exposta a causa, aí o irmão que você levou, dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aí aqueles 2 que você levou, disse assim, ó irmão, tá vendo esse irmão aqui? Ele fez isso, isso e isso aqui comigo. E eu disse para ele que ele fez isso, que é para ele. Aí eu repreendi ele, aconselhei, e aí ele não quis ouvir. Aí aqueles 2, já é 3,
vai e diz, olha, irmão, não, você está errado mesmo, papai, você está errado, você pecou, você devia reconhecer o seu pecado, o seu erro. Se ainda assim o ofensor, o agressor, sei lá o que, não ouvir, e se não as escutar, diz a igreja. Aí sim que você diz à igreja. Aí sim que você diz à igreja. Isso no caso de pecado. Mas só porque um irmão na igreja orou 9 minutos, o ministério, vossos capeta em Cristo não gostaram, o cara que estava atendendo o culto, e aí já passou por cima do primeiro e do segundo mandamento do Senhor. Não, eles já passaram por cima e ali na lata ele já disse à igreja que aquele irmão que orou não é de Deus, não tem espírito de Deus e disse cobre-me com teu sangue. Ou seja, como é um ser besta quando fala cobre-me com teu sangue? Ele está dizendo o quê? Para livrar ele de algum inimigo, de algum mal, de alguma coisa ruim. Então, o ministério, o capetão, o picapui, o ancião carrapateiro, lambibota e puxa-saco do Braz, ele já sentenciou o irmão, já comunicou à igreja, passou por cima dos dois mandamentos, das duas recomendações, das duas ordenanças que o Senhor Jesus falou. A primeira e a segunda. A primeira é de ir lá, se não reconhecer, leva 2, aí sim que você depois comunica a igreja. E aqui o vosso capeta já foi direto, já comunicou a igreja, e a igreja toda ficou sabendo que aquele irmão foi chamado a atenção depois do culto pelo ministério. Já é considerado um publicano ou um gentio. Você entendeu o que é que acontece quando o cara não usa a Bíblia? Não interessa a oração daquele CC besta. Não interessa. Você tem que seguir as regras, as normas, os estatutos, o preceito, os artigos que diz a Escritura. E aqui ele já foi e comunicou à igreja. Considera, olha, e se não as escutar, diz-o à igreja. E as também não a escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Mas a terceira etapa é comunicar à igreja depois das duas. E aqui, o que esse ancião carrapateiro tinha que ter feito? Você acha que aquele CCBista não podia fazer uma oração de 9 minutos? Ah, sim, acho. O que ele devia ter feito? Ter mandado um irmão discretamente e falar com ele lá. Dizer, ó irmão, depois do culto, ou na saída, ficar lá discretamente, chamar o irmão para conversar, dizer, irmão, o ministério quer dar uma palavrinha com o irmão. Para fazer o que com ele? Para ensinar, exortar, corrigir, admoestar, repreender se ele tentar alguma coisa, alertar ele, aconselhar ele, orientar ele, para que ele não faça mais. Ó, irmão, não precisa mais. Irmão, tudo bem, você orou, você sentiu de orar, você orou, tal. Mas, irmão, quando você for orar de novo, não precisa orar 8 minutos, 9 minutos. Não, irmão, só pede a palavra e só apresenta as necessidades e pronto. Você não precisa estender uma oração dessa. Porque uma oração dessa, aí você vai na Bíblia e pega aquela parte lá que o Senhor falou de não usar vãs repetições. Aí você ensina para ele mostrando a oração do Pai Nosso. Tá vendo, irmão, a oração do Pai Nosso aqui? Pega a Bíblia e ensina para ele. Ah, irmão, tá vendo a oração do Pai Nosso aqui? Foi rápida. Então não precisa você ficar 9 minutos orando. Porque tem irmã de idade, você cansa a igreja, você ensina a ele. Você ali fez aquilo, você admoestou ele. Aí se no outro culto, se ele fizer a mesma coisa, aí sim,
você vai mais forte nele. Porque aí você já teve 2 ou 3 testemunhas, aí você comunica a igreja. Sabe? Você tem que dar um tempo para ele, ver se ele não vai fazer de novo. Se ele... Olha, mandado, tem irmão aqui que não precisa orar tanto, demorar tanto para oração, não precisa ser oração prolongada, tal e tal e tal. A gente aconselhou ele, ensinou ele, numa boa, mostramos para ele isso. Sabe? Mas ele insiste em continuar praticando. Aí a Irmandade vai saber. Pronto. Sabe? É assim que funciona. É assim que o Senhor ensinou. Não, mas a picaretagem sacerdotal, como eles se acham os donos, um a mais, um a menos, não interessa. Eles se acham os donos, aí ele pula todas as etapas e já vai para a sentença. Porque vai ver que é um irmão, não tem família tradicional dentro da congregação, não tem parente no ministério, não tem dinheiro, não tem carro, não é empresário. Porque se fosse empresário, duvido que um vigarista, um picareta desse fizesse isso. Não é empresário, não é nascido no lar cristão, vai ver que é ali um CCBista sozinho na família, pela voz dele já uma certa idade. Aí faz isso, cresce, quer virar, quer crescer nas costas do outro, demonstrando poder e autoridade sobre... Vai ver que é um estrangeiro, sozinho na família, não, sabe? E aí quer crescer em cima do outro. E aí pisa na palavra. Você entendeu a coisa como é? Isso aqui vem de muito tempo, meu filho. Porque o ministério, ele é assim, tigrão com certas pessoas na congregação. Ele é tigrão sim, mas é tchutchuca. Quando é um irmão que tem dinheiro, é empresário. Se a família do CCBista for grande, porque aí se ele ofender vai ofender uns 30 da família inteira. E aí ele não vai mexer. Sabe? Porque aí vai perder coleta. Aí a família, por exemplo, você mexer com certas famílias na congregação, tem 30, 40 irmãos, tudo batizado. E aí vai mexer até com os primos. Aí você vai perder coleta. Muitos deles vai mudar de comum. E aí, entendeu? É tigrão com certos... Ele escolhe. Sabe aquele provérbio lá que formiga sabe o pau que rói? Então, mas se ele vê que é um Zé Ninguém, que não vai dar nada, vai ver que essa pessoa é novo de batizado ou não tem ninguém na igreja, família nenhuma, então uma mais uma menos, eles nem... Né? Então é só na terceira vez que você tem que comunicar a igreja. Porque você corrige o irmão, corrige de acordo com a Bíblia, com a Escritura, aí dá o tempo para ele ver se ele atentou para o conselho correto. Se não atentar, aí sim que você comunica para a igreja. Ah, irmão, fulano tal aqui, a gente já aconselhou ele, tá? Tem irmão aqui que a gente já aconselhou, mas ele ora de novo com essa mesma oração aí prolongada. Ah, irmão, a gente já fez isso, já fez aquilo, sabe? Então aí você considera ele como um publicano, sabe? Mas aí o ministério, não. Eles vão... Por quê, velho? Tem gente na igreja que eles não estão nem aí. Eles nem querem que vá mesmo. Aí depois vem a porra louca, merdinha de projeto resgate. Aí depois vai na casa de um irmão desse que orou 9 minutos na igreja. Vai, sabe? Esse povo não é sem vergonha, esses caras. É, rapaz. E aqui o que que diz? O que que diz aqui? Os pedidos que foram clamados, foram adimensionados, colocamos todos na palma da tua santa e gloriosa mão. Acima de todo, levanta-nos a tua palavra.
Jesus, que é bendito para sempre. Deus seja louvado. O irmão que orou após o culto vem procurar o ministério, por favor. Aí toda a igreja ficou sabendo que o ministério deu uma encarcada naquele irmão, porque é isso que acontece. Antigamente foi para a salinha, foi para o quartinho. Você já fica manjado, na congregação você fica manjado, quando a Irmandade sabe que o ministério depois do culto conversou com você, você já ficou ali, a Irmandade já ficou com a pulga atrás da orelha. Se elas souberem que você foi para o quartinho, aí é que você é rebelde, desobediente, anda desordenado. E aí, meu filho, Obra da Piedade não vai te visitar. Se você ficar doente, ninguém vai te visitar. Se você ficar doente assim, doente mesmo assim, aí você não é batizado, só você é batizado da sua família. E aí ninguém vai mesmo, o ministério não quer saber. Como esse cara pica-boi é ancião, se precisar de uma unção, ele nem vai. Ele vai mandar um cooperador de jovem, que é do baixo clero. Já para demonstrar que ele não tem consideração por você. Vai mandar um cooperador de jovem. O cooperador de jovem vai porque é mandado ir, para não ficar feio na foto. Aí você está lá no hospital, precisa de uma unção. Quer pedir uma unção. Quem vai é o cooperador de jovem? Porque nenhum cooperador vai querer ir. Sabe? Meu filho, é assim, é astutamente que o ministério mata a alma. Astutamente. É discretamente, um assassino discretamente. É morte por asfixia, por estrangulamento. Chega por trás de você e dá uma gravata e você morre estrangulado. O ministério mata almas assim, é asfixiado. É por estrangulamento, é morte silenciosa. Astutamente, sabe? É assim que se mata a alma, astutamente. E aí, você desprezado você, ninguém conversa com você, nem no salgão da igreja, nem no estacionamento. Você chega, aí muitos já te dão a entender que não quer nada com você mesmo, você vai esfriar, e aí você para de congregar, e aí eles vão dar glória porque você parou de congregar. Quando, na verdade, se você fosse ensinado, se você fosse corrigido na boa, à luz da Escritura, mostrado na Escritura que você está errado. Olha, irmão, você não precisa fazer assim, assim, não. Aqui, ó. Não, tá vendo? Você não precisa fazer assim, assim. Faça assim, assim, assim. Faça assim, assim, assim. Isso é demonstrado e corrigido à luz da Escritura. Mas o ministério se acha um dono, os lavradores maus, como está escrito. É por isso que esses porra louca do ministério começaram a se fuder. Não? Porque faz com um, faz com qualquer um. Eles olham para quem é a pessoa. E aí viu que você não é nada, e aí vai. Pegou a visão? Até mais, né?